Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou Lucas Conegundes. Hoje eu quero trazer um vídeo de, vamos colocar assim como primeiras impressões, né, do sistema de um anel RPG, e posteriormente eu vou fazer mais um focado apenas no modo solo, né, que é o Strider Mode. Eu resolvi fazer esse vídeo porque agora que a gente concluiu a primeira temporada, vamos dizer assim, né? Eu chamei de primeira temporada ali a aventura que eu fiz com Ota e Finn do Senhor dos Anéis. E eu queria destacar os pontos que eu mais gostei do sistema, né? E eu tô chamando de um vídeo de primeiras impressões porque eu considero que eu ainda joguei muito pouco, né? Uma campanha, uma temporada, né? E foram 10 sessões, 12 por aí. Então eu acho que ainda é uma visão superficial do sistema, né? Mas o suficiente para te trazer aqui uma ideia do que eu achei, o que eu acho legal, né, desse jogo aqui, beleza? Eu vou deixar no link do vídeo aí na descrição do vídeo os links tanto para o vídeo de resumo que eu fiz, né, do sistema, como também do modo solo e da primeira temporada aí, beleza? Então vamos lá. Quais são os pontos que eu mais gostei desse sistema? Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui a facilidade do sistema de trabalhar com a questão dos testes e do combate. Porque se você olhar aqui, ó, no final do livro, nós temos uma ficha de personagem, né? E o que eu mais gostei do sistema em relação a outros sistemas que eu já joguei é que você calcula que inicialmente as características, os atributos do seu personagem, e ele te dá um número, e esse número é o número alvo, é o valor que você tem que alcançar no teste, né? E também quando você está aqui colocando cada perícia, né, cada proficiência sua de combate, você marca aqui, ó, um xizinho, né, em cada quadradinho desse, que vai indicar a quantidade de dados que você vai rolar para aquele teste, né? Dados esses que são os D6, né? É sempre um D12, independente se você tem 0 aqui de perícia. É sempre o D12 e a quantidade de D6 equivalente ao número que você marcou aqui. Mas o principal que eu mais gosto é o valor do NA, que é o nível de atributo. Isso aqui agiliza demais o sistema. E quando você está jogando RPG, você não tem que ficar pensando em modificadores, você não tem que ficar pensando em muita coisa que vai te distrair, tirar o foco do narrativo, né? Então, para mim, isso é um ponto a se destacar, sim. Quando você vai fazer qualquer teste, se você sabe qual que é a perícia, você vai tentar fazer, sei lá, uma escalada numa montanha, e ali tem uma perícia associada a isso, você já tem ali o grau de dificuldade, né? Você não tem que ficar pensando e calculando nada. Então esse talvez aí seja o maior e melhor aspecto do sistema para mim, tá? Bom, outra coisa que eu gosto muito é da fase de jornada. A fase de jornada, ela ainda eu não fiz um gameplay que pudesse mostrar, tá? Eu pretendo fazer isso em temporadas futuras, mas a fase de jornada, ela é muito interessante também, porque faz parecer um jogo assim muito temático com a proposta do Senhor dos Anéis, porque quem viu os filmes, leu o livro, sabe que boa parte da narrativa se envolve
com a questão de uma jornada caminhando mesmo, né? De um ponto a outro do mapa. E o mapa ele é muito vasto, né? Então você tem regras aqui que emulam muito bem essa questão. E eu sempre me diverti muito com essa parte, porque você vai rolando os eventos e o modo solo também tem eventos específicos para isso e torna assim a experiência muito legal. Eu concentrei na primeira temporada numa questão mais assim, não macro, né? Uma visão mais micro, assim, mais interna dos acontecimentos, mas eu pretendo em temporadas futuras falar de uma questão mais macro, né? De uma jornada, assim. E eu acho que é um sistema bem único desse jogo aqui do Senhor dos Anéis. Bom, agora uma outra questão que eu gostei bastante é a questão da fase do combate em si, né? O combate aqui, ele favorece muito a quem gosta de teatro da mente, né? Porque o teatro, você não usa questão de distanciamento e percorrer número de espaços, né? Você não precisa de miniaturas, apesar de eu ter usado, eu gosto de usar para controlar aspectos de táticos e também pontos de vida, esse tipo de coisa. Eu acho que miniatura facilita bastante, mas nesse jogo não é necessário. Então, como tem esse aspecto do combate mais narrativo, eu acho que para algumas pessoas isso vai ser muito bom, mas para outras pessoas eu acho que não vai ser tão legal se for comparar a D&D, por exemplo. Eu acho que a pessoa vai sentir falta um pouco disso. E também, quando a gente fala de inimigos, é muito simples o sistema, mas inicialmente ele pode gerar um pouco de confusão também, porque ele tem uns modificadores aqui, né, de bloqueio e tudo mais. Às vezes sempre surge uma duvidazinha ou outra em relação às características aqui dos inimigos, tá? Mas de maneira geral eu acho que o combate ele não é um combate arrastado. Eu já tive combates de D&D que foi muito arrastado, porque rodada após rodada a pessoa está tentando atacar e erra o golpe e não atinge a classe de armadura e tal. Aí o combate que era simples, sei lá, contra goblins, fica aquele negócio arrastado. Aqui não, aqui é bem mais rápido, e se você acertar entre aspas, crítico, né? Você pode finalizar o combate assim instantaneamente. Pode ser, por um lado pode ser bom, por outro pode ser ruim, porque como vocês puderam ver, quem assistiu pôde ver isso na campanha, isso pode quase que assim trazer a morte instantânea dos personagens, né? Então tem que ter isso em mente. Agora voltando aqui para a questão dos personagens, criar um personagem novo também é muito simples de fazer. Eu fiz um vídeo nessa parte, né, de criação de personagem, que eu fiz o fim, né? E aí um ponto legal, eu acho que assim, em termos de criação em si, atributos, a maioria dos sistemas hoje, eu acho que eles estão bem sucintos, e esse aqui não é diferente. Mas um negócio legal que eu acho é a parte de equipamento, que aí ele já te fala qual equipamento que você tem, e você não tem que ficar preocupado aqui, ó, por exemplo, com custo. Você não tem valor de moeda, né, quantas moedas você gastou para comprar um equipamento. Então, assim, ele é mais direto. Você tem um escudo, você escolhe entre ter um escudo, um broquel e tal. Você escolhe entre ter uma camisa de couro, um colete, e é isso aí. Você não tem que ficar preocupado com pequenas anotações, pequenas coisas. E isso volta aqui na questão
da ficha de personagem. Ela é uma ficha muito resumida, né? Você só tem realmente o que você precisa para jogar, né? Esse é um ponto muito bom. Bom, voltando aqui no início, fora aí essa questão das exceções, das particularidades, né, de cada mecânica, o que eu queria destacar aqui, por fim, aqui como um ponto positivo, são os principais pilares aqui do jogo, que é o jornada, conselho e o combate, né? Tá até aqui ó, descrito nas fases de aventura. Então o combate eu já falei dele, o que eu acho legal dele. O conselho, que é uma mecânica que eu acho que também ela é bem única, e apesar de não ter acontecido da maneira que eu esperava, né, na primeira temporada assim, ela é uma mecânica que também é muito fiel à dinâmica dos livros e dos filmes, né? Eu falei isso no vídeo quando aconteceu o conselho, mas eu espero que futuramente isso fique mais assim destacado, né? E a jornada também que eu falei. Então esses três pilares da fase de aventura, acho que são muito legais assim. E isso, quando você vê jogando, você vê isso acontecendo, te dá um gostinho assim, bem Senhor dos Anéis mesmo. Então acho que ele é bem fiel. Tá, e aí a fase sociedade também é uma fase à parte, né? Ela é uma fase curtinha, é uma fase de recapitular ali os pontos de aprimoramento e tudo mais, pontos de experiência, né? Mas tem os seus flavorzinhos assim em relação a Senhor dos Anéis também. Agora eu queria falar um pouco assim sobre os pontos que eu não gostei tanto e que eu acho que são mais difíceis talvez de aplicar no jogo. A questão do combate, eu falei, tem algumas mecânicas ali que geram dúvidas, você sempre tem que estar conferindo, mas em relação à quantidade de inimigos, eu acho que o livro base aqui traz poucas opções. Tem homens malignos, você tem orcs, você tem trolls. Aqui são variações, né, do mesmo tipo. Você tem mortos-vivos e orcs, né, e lobos dos erros, que foi traduzido. Mas isso porque esse jogo ele tem suas expansões, tá? Eu não sei se vem para o Brasil. Eu espero muito que venha para poder complementar em termos de inimigos e tal. Mas se não vier, a gente tem poucas opções. E aí talvez a pessoa teria que, sei lá, pegar um exemplo de um inimigo dos livros e tal e criar variações e mudar os status aqui. Talvez seja tranquilo também a pessoa baixar um PDF ou comprar o PDF das expansões, né? Mas do jeito que tá aqui, e se a pessoa tem o jogo base, é um pouquinho limitado. A minha vantagem foi que eu joguei usando o Jornadas da Terra-média, que é um board game, e ele tem exatamente as mesmas miniaturas que esse jogo aqui contém de inimigos, né? Então lá tem os bandidos, aqui tem os homens malignos, lá tem os orcs, aqui tem orc, tem troll, tem uma figura lá de troll, mas dá para usar. Então, assim, casou bem, mas tem uma certa limitação aí. Eu acho que até o próprio universo assim, dos Senhor dos Anéis não é tão vasto em termos de quantidade de criaturas diferentes, né? Então resta para os jogadores criar mais narrativas, né, do que ficar preocupado em diversificação, né, diversidade de inimigos, tá? Uma outra coisa que eu não gostei
o livro contém muitas exceções, tá? Por exemplo, tem exceções contra terreno, tem exceções contra dificuldade de obstáculos. Você pode mudar um pouco as regras, assim. Quando o jogo... Esse jogo é bem crunchy, né? Ele tem bastante regra para você absorver. E em alguns momentos, eu gosto disso, tá? Mas em alguns momentos, acho que lembrar de muito detalhezinho pode atrasar um pouco a dinâmica do jogo. Então, isso aqui é um ponto meio mixed feelings, né? Meio que às vezes pode ser positivo, às vezes não. Então, assim, quem não gosta de sistema muito complexo ou cheio de exceções, eu acho que vai se incomodar um pouco aqui, justamente por conta desses pequenos pontos que eu falei. Mas acaba que no decorrer da aventura a pessoa ou ela vai ignorar ou ela vai, sabe, ou então ela vai acabar utilizando de forma errada, né? Porque com muito detalhe acaba que a pessoa pode se equivocar um pouco. Mas eu sugeriria evitar de usar, né? E aí entra no próximo ponto que eu acho que é um ponto negativo, é uma excelente mecânica, mas para mim é um ponto negativo porque é difícil você aplicar, controlar e aplicar. Quer ver? Ela está mais pro final. Que é a questão do olho de Mordor. Eu cheguei a usar em uma partida minha, eu cheguei a usar a dinâmica da vigilância do olho. Ela é até considerada, se não me engano, uma variante do jogo, até com certeza. Mas acho que são regras opcionais. Ele tá aqui mesmo, ó. Regras opcionais, tá? São adequadas para serem introduzidas mais tarde no jogo. Quer dizer, é uma mecânica assim que você começa com uma pontuação, né, baseada em quem faz parte da companhia, e a cada vez que você vai ganhando, vai usando magia ou vai tendo o olho de Sauron, né, que no caso é o 11 quando a gente joga o dado, né, no D12, mas para quem tem os dados personalizados seria o olho de Sauron lá. Quando sai isso, aí você aumenta esses pontos de vigilância. Aí quando chegar em um limite, ocorre a caça, que é quando nos livros lá, quando a presença do Frodo é detectada, né? Quando a companhia ela é revelada. Então, é uma dinâmica, assim, é uma mecânica sensacional e ela funciona direitinho. Só que, tipo assim, controlar isso, você tá lá no meio dos testes, lembrar que sai um 11 ali, aí você tinha que ter somado mais um nessa dinâmica do olho, para quando chegar no valor você ser encontrado e tudo. Eu acho que, assim, me parece mais um fator meio board game, assim, aplicado no jogo, sabe? Parece uma mecânica que a pessoa incluiu, o designer incluiu, como se fosse uma mecânica de board game, que na hora que atinge um ponto lá acontece tal coisa. Mas acho que isso em RPG, você tá tão imerso na aventura que você acaba esquecendo de registrar isso. Inclusive foi um ponto que eu queria ter trazido para o gameplay, mas eu já estava bem adiantado na aventura, e aí que eu fui lembrar que tinha essa questão de revelar a companhia. Ainda bem que o jogo trata isso como uma variante, né? Uma regra opcional. Mas para mim ele entra como ponto negativo o fato de que pode cair no esquecimento mesmo, tá? Então, assim, sobre mais assim coisas negativas, eu acho que não são bem
negativas, acho que é mais a questão de preferência mesmo. Sobre a produção, acho que do jogo em si, acho que é legal, tem um ou outro erro de português, mas ou uma coisa que foi traduzida um pouco, acho que poderia ter tido uma tradução melhor, mas no geral isso não me incomodou em nada, tá? Já deixar isso claro para quem tem interesse também no livro, tá? Mas assim, eu gosto demais dele. Eu acho que ele para solo funciona muito bem, e principalmente pela questão do combate ser mais narrativo, dá uma, tipo assim, ajuda a quem está jogando solo a se preocupar com aspectos narrativos, que é a tendência, eu acho, que funciona melhor quando está jogando solo, tá? Para quem joga em grupo, eu já joguei em grupo, mas não foi essa edição. Eu joguei a primeira edição em grupo já faz bastante tempo. Eu acho que mudou pouca coisa. Eu não narrei, né? Eu não era o mestre, então eu não lembro muito de ser diferente não, tá? Então eu acho que ele funciona muito bem. É um jogo bastante cooperativo, tem aquela questão do combate de cada um assumir uma posição, e as lembranças que eu tenho é que eu também gostei muito do jogo. Então assim, eu recomendo para grupos que queiram ter essa experiência assim na Terra-média. E sobre isso, né, finalmente aqui para encerrar o vídeo, eu acho que esse jogo ele é muito próximo sim de todo o lore, né, de Tolkien e tudo mais. É legal que ele também ele fica entre os eventos dos Seus Anéis e do Hobbit, né? E assim, você consegue puxar algumas coisas da lore que existe, né, do canon lá, para você poder criar suas próprias aventuras e tudo mais. E te permite ter uma experiência muito legal. Antes de fechar esse review, né, essa primeira impressão aqui do jogo, essa primeira o jogo base, né, ele concentra mais na região de Eredor mesmo. Então você tem mais aqui, ó, condado, um pouquinho de Angmar aqui em cima, né? E Valfenda tá aqui bem no canto, ó. Então você vê que o livro não traz a questão de Isengard, nem de Orthanc, nem Mordor, porque toda essa parte aqui, a continuação desse mapa, né, dos livros, está nas expansões, tá? Então tenha isso em mente também, que apesar de focar numa região dos Seus Anéis, ainda assim o mapa é muito grande, porque você faz suas jornadas através desses hexágonos, né? E os hexágonos são bem pequenos assim, então tipo, uma viagem desse ponto até esse ponto são vários dias, né? E só de rolar esses eventos aqui, ó, você tem muitos acontecimentos. Para quem não assistiu, né, só para deixar aqui todo mundo inteirado, a primeira campanha que eu fiz, a primeira temporada, saiu da última ponte aqui e até Bree, e eu concentrei 10 episódios só nessa região aqui, ó. Então assim, eu não explorei nem 10%, né, do que eu poderia ter explorado. Eu acho que bem menos que 10%. Tá, então tem isso. O que eu mais posso falar aqui? Tem algumas tabelas interessantes para questão do mestre. Tem alguns cenários, né, alguns locais conhecidos com algumas informações. Então assim, só que tudo concentrado na região de Eredor. Então eu acho que assim, a pessoa que gosta, que curtiu o sistema,
acho que ela vai acabar com o tempo querendo mais, né? Mas para ter um primeiro contato e para desenvolver as próprias histórias a partir daí, eu acho que esse livro aqui é muito bom e eu recomendo, tá? Então, pessoal, é isso. Esse é o Senhor dos Anéis, Um Anel, tá? RPG. Eu vou fazer um vídeo agora sobre o modo solo. Mas, voltando aqui mais uma última vez, eu vou deixar o link de playlist e do primeiro episódio aí para vocês poderem acompanhar, beleza? Então é isso aí, um forte abraço, valeu, tchau, tchau.